Boa noite a todos que estão assistindo em casa. Hoje à noite nosso tema é uma visão de Deus. Uma visão de Deus. Em prol disso, convido você para abrir sua Bíblia hoje à noite no livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo número 1. Ezequiel capítulo número 1. E vamos ler de 25 a 28. Ezequiel, capítulo número 1. Ezequiel, capítulo número 1, versículo 25 a 28. Peço sua gentileza, por favor, vamos ficar de pé todos, reverentes à leitura da palavra do Senhor. Ezequiel, capítulo número 1, perdão, versículo 25 a 28. A palavra de Deus diz o seguinte: E ouviu-se uma voz por cima do firmamento, que está por cima da sua cabeça. Parando eles, abaixavam as suas asas. E por cima do firmamento, que estava por cima da sua cabeça, havia uma semelhança de um trono, como de uma safira. E sobre a semelhante do trono havia que a semelhança de um homem no alto, sobre ele. E vi como a cor de âmbar, com um aspecto do fogo pelo interior dele, desde a semelhança dos lombos, e daí para cima, e desde semelhante dos seus lombos, e daí para baixo. Vi como uma semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele, como o aspecto do arco que parece na nuvem no dia da chuva. Assim era o aspecto resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Pai, nós entramos na tua santa presença mais uma vez. E Pai, tu és santo, tu és perfeito, tu és cheio de majestade. E Pai, nós te rendemos altos louvores. Pai, nós te exaltamos como o único e verdadeiro Deus, o grande eu sou, nosso Criador, nosso Salvador, o eterno e vivo e único Deus. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez pelo privilégio que temos de reunir na tua casa. Muito obrigado por cada um que está aqui fisicamente, por aqueles que estão nos assistindo. Pai, nós te pedimos humildemente, encarecidamente, que o Senhor fale com cada coração. Pai, guia plenamente cada pensamento, cada palavra e cada ação, para que em tudo o nome do Senhor esteja exaltado. Pai, me ajude a transmitir o que o Senhor tem colocado no meu coração, me ajude a pregar sobre algo que humanamente é difícil a gente entender completamente. Mas, Pai, nós pedimos a tua ajuda, pedimos todas essas coisas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar. Uma visão de Deus. De antemão, deixa eu lhe dizer, essa passagem é difícil. Agora, o homem Ezequiel é um homem especial. São poucos homens na palavra de Deus que têm uma visão de Deus. Falamos de Moisés, falamos de Daniel, de Isaías e o apóstolo João, falando aqueles que foram fora da época que Cristo estava aqui fisicamente. Mas o que nós vamos ver aqui hoje à noite é difícil eu dizer para você, porque confesso para você que eu não entendo completamente. Mas é uma coisa interessante que
Deus apareceu para Ezequiel, e não é somente essa vez, ele aparece outras vezes nesse livro. Então é um homem que nós observamos, e eu quero, juntamente com você, ter uma visão de Deus. 2 pensamentos somente hoje à noite. Número 1, Deus não é como nós. No mundo de hoje, muitas pessoas acham que Deus é como o homem. Deus é semelhante a nós. Aí você tem certas religiões que acham que o homem vai se tornar Deus. O homem já é Deus, né? O homem será Deus depois de certos estágios na sua vida. Mas o que você vê aqui não tem nada semelhante a qualquer homem. O que Ezequiel vê aqui é algo espetacular, é algo majestoso, é uma coisa bem. E eu quero que você compreenda que o que ele vê é um aspecto da glória, de uma visão da pessoa de Jesus Cristo. Agora, Deus não é como nós. Em que forma, pastor? Eu quero que você olhe comigo que antes dessa visão que Ezequiel tem de Deus, ele tem uma outra visão que é mais deslumbrante, é mais espantoso ainda. E aí eu me perco. Mas eu quero que você olhe comigo no versículo 4 a 6. E solte um pouco, eu não vou ler todos esses versículos que descreve essa visão que ele tem, mas olhe comigo no capítulo 1, versículo de 4 a 6. Olhei e eis que um vento tempestuoso, veio do norte, nuvem. Deixa eu colocar assim para você. Ezequiel está sentado, e de repente vem um vento, mas um vento. Ele escreve com o adjetivo tempestuoso, é algo que ele começa a sentir o soprar de um vento forte. Está aí comigo? Então, aí vinha uma grande nuvem, não é pequena, é grande essa nuvem, e com o fogo a envolvesse. Então, imagine, a mente já estourou. Tem um vento que vem com nuvem, mas a nuvem está cercada de fogo. Minha gente, é algo assim. Ainda prosseguindo aqui, e no meio uma coisa de cor de âmbar, como saia dentro o fogo. Uma coisa repetida aqui: fogo, 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 fogo é um símbolo de Deus. E como Deus não é igual a nós, é um símbolo do seu poder. Não existe não existe qualquer outra criatura que é igual a Deus. Deus é onipotente. Deus não é como nós. Deus é todo poderoso. E essa visão que ele tem é uma demonstração do imenso poder de Deus. Quem está fazendo isso ocorrer é Deus. Porque nós vamos ver atrás vem Deus. Mas o vento, o fogo, a nuvem, tudo o que está acontecendo demonstra a onipotência de Deus. Versículo 5. E no meio dela saiu a semelhante de 4 animais. E esta era a sua aparência, tinha a semelhança de um homem. E cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. Agora, mais tarde no livro de Ezequiel, propriamente no capítulo número 10, ele vai dizer que essas criaturas são chamadas querubins, são uma parte de anjos, certo? Então, esses são anjos, e sua aparência é terrível, não terrível na questão de terrível à vista, mas terrível que dá medo. O vento, a nuvem, o fogo, e vem a demonstração do poder de Deus. Agora, como eu falei, eu não vou ler todo o trecho, mas agora eu quero que você vá comigo
mais embaixo, no versículo de 13 a 18. E vamos ver um pouco mais sobre a descrição desses querubins. E quanto a semelhança dos animais, e seu parecer era como brasa de fogo ardente, como uma aparência de tochas. Você percebeu que Ezequiel está faltando palavras para descrever o que ele está vendo? Tocha de fogo, brasa ardente, é tão forte o fogo que ele fica assim: como que eu vou descrever o que eu estou vendo? Prosseguimos. E o fogo corria por entre os animais, e o fogo resplandecia, e de fogo saíam relâmpagos. Nossa! Gente, que é uma coisa aqui. E os animais, esses anjos corriam, tornavam a semelhança dos relâmpagos. E eu vi os animais, e eis que havia uma roda na terra, junto aos animais, para cada um de seus 4 rostos. O aspecto das rodas e a obra deles era como cor de turquesa. Agora, âmbar, safira, turquesa são pedras preciosas, que transmite que essas cores são brilhantes, resplandecentes, muito fortes, de brilho, certo? O aspecto, a obra deles como cor de turquesa, cada 4 tinham a mesma semelhança, e seu aspecto, sua obra era como se tivesse uma roda no meio de outras rodas. Andando elas, andava pelos 4 lados deles, não se virava quando andavam. Essas rodas eram tão altas que metiam medo, e as 4 tinham as suas cambas cheias de olhos ao redor. Rapaz, isso parece um filme, mas não é um filme. Nenhum cinegrafista poderia compor uma coisa igual. De forma que quando você vê alguém tentando até a Globo ou a Record, tentando reproduzir essas passagens bíblicas, falta-lhe palavras. Não tem como. E aqui, Ezequiel está vendo essa visão, e ele tenta descrever, mas o que vemos são rodas, são asas, são rostos, são fogo, é vento, é relâmpagos. Imagine você sentado aí, de repente vem um vento. Qual seria o primeiro pensamento? Vem chuva. Aí vem uma grande nuvem, vem mais chuva. Aí vem fogo ao redor da nuvem. Ok? Não tem chuva. Aí de repente tem 4 anjos, com o aspecto que você tenta descrever, e tem rodas, e tem relâmpagos saindo do meio do fogo, do vento. Você, nossa! O que está acontecendo? Ainda tem esses olhos, e esses olhos transmitem a onisciência de Deus. Os olhos de Deus estão em todo lugar. Se você for pegar um avião, vai para a Argentina, e pega aquele barco e vai para a Antártica, e fique lá. Quando você chega lá, sabe quem você vai encontrar? Vai encontrar Deus. Você pega uma nave espacial, vai para Marte. Se fosse possível hoje à noite o homem ir para Marte, vai lá, e quando você chega lá, você vai encontrar Deus. Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é onipresente. Deus não é como nós. Deus não é um homem. Deus é Deus, Deus é separado, e nós temos de ter cuidado que não abaixamos Deus ao nosso nível. Deus entende, Jesus Cristo foi homem, sim, ele foi 100% homem, mas 100% Deus. E esse último pensamento que eu quero falar sobre Deus não é como nós, voltando para aquela primeira passagem, Deus não é somente onisciente, onipotente, onipresente, Deus é santo. Deus é santo. Não existe um ser humano que é perfeito. Mas se fosse possível, lá no jardim de Éden, se Adão e Eva não tivessem pecado, mesmo assim, eles não seriam igual a Deus. Porque Deus é santo, Deus é separado.
E o que nós vemos aqui, se Ezequiel teve problema de descrever os querubins, quando chegar por trás desses querubins, um trono, o que dá para entender é que ele viu fogo, ele viu algo. O trono é de safira. Mulheres, você já viu a pele de safira? Como ela brilha, é linda, azul. E ele disse, esse trono é feito de uma pedra azul, de tão resplandecente, azul que ele é, e sentado sobre ele é um aspecto de um homem. O que dá para entender é que a glória de Deus, o que Ezequiel conseguiu descrever nos querubins, quando chega a Deus, ele tem alguns segundos de ver o trono, de ver o aspecto, de ver que o interior é de fogo, e de repente, pã, ele caiu no seu rosto. Por quê? Por causa da santidade, por causa da glória de Deus, é Shekinah de Deus, é a glória de Deus, é o aspecto da sua santidade, algo tão brilhante, tão resplandecente, tão luminoso, que o ser humano, não importa quem é, não consegue ficar de pé diante dela. Quando Moisés falava com Deus, ele não viu a glória total de Deus. Você lembra? Eu quero ver sua glória. Deus disse, fica aqui numa pedra, eu vou passar por cima, você vai só uma parte. Por quê? Deus é santo. Meus amados, Deus não é um homem. Deus não é igual a você, Deus não é igual a mim, não existe qualquer outra criatura que é igual ao nosso Deus. Deus é separado, Deus é santo, Deus é Deus. Eu quero agora convidar você para ler comigo Atos capítulo 17, deixe seu dedo aqui, porque nós vamos voltar. Atos capítulo 17, Atos capítulo 17, e o versículo de 24 a 30, por isso que eu estou pedindo para você ler comigo, que é um pouco extenso, e eu não quero passar slide, eu quero que você tenha a capacidade de ler comigo este trecho, Atos 17, perdão, Atos 17, versículo de 24 a 30. Deixa eu colocar a senha para você. Paulo está em Atenas, ele está cercado por ídolos e idolatria, e ele vê um ídolo que tem a placa ao Deus conhecido. Não sabemos nem quem é esse Deus, de ter tantos deuses na mitologia grega. Mas uma coisa bem interessante na mitologia grega, tinha um aspecto físico a cada deus ou deusa. Até aquele que era um animal era metade homem ou metade mulher. E o que Paulo fala aqui é bem interessante, e ele bate na tecla, Deus não é como nós. Começamos a leitura no versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Deus é autossuficiente, Ele não precisa de você, Ele não precisa de mim. Se você dá seu dinheiro a Deus, não acrescentou nada a Deus. Se você fez um sacrifício de animais, não acrescentou nada a Deus. Se você deu seu corpo para ser queimado, que muitas pessoas no mundo fazem isso hoje, não acrescentou nada a Deus. Deus não é servido assim. Prosseguimos. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa, porque Ele é o mesmo que dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas, e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra. O que Ele está dizendo? Todos nós viemos de quem? Um homem chamado Adão, determinando os tempos que diante ordenados e os limites da sua habitação. Para quê?
buscasse ao Senhor, se porventura tateando o pudesse achar, ainda que não está longe cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. O que está dizendo? Nós não vivemos dentro de Deus, mas vivemos dentro da criação de Deus, da presença de Deus. Versículo 29. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Deus não é igual a nós, não é um ídolo que você pode formar, porque Deus é espírito. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora. É bem interessante. Por que ele fala agora? Porque Jesus Cristo já veio, Jesus Cristo já morreu, Jesus Cristo ressuscitou. Há conhecimento do mundo daquela época, do que tem acontecido lá em Jerusalém. Não é mais ignorância sobre quem é Deus, como é Deus, o que Deus almeja. E ele anuncia agora a todos os homens, inclusive aquele lá em Atenas, e a você e eu hoje à noite, que faz o quê? Que em todo lugar que se arrependam. Agora, uma coisa bem interessante aqui. É bem verdade que ele estava chamando eles para arrepender dos seus pecados, mas eu acredito que é um outro significado aqui, de arrepender, de abaixar Deus para o nível dos homens, de achar que Deus é igual a eles, de tentar dizer, eu posso fazer um ídolo, e assim eu servirei ao Senhor. Era necessidade de arrepender, de abaixar Deus para o nível do homem, de fazer Deus uma coisa pequena, uma coisa limitada pelo ídolo, pelo ouro, pelo prata. E nós temos de ter cuidado que não limitamos Deus. Eu vou repetir o que eu falei. Nós temos de ter cuidado que limitamos a Deus. Deus é onipotente. Deus faz o que Ele quer, quando Ele quer, como Ele quer, e não há limite ao poder de Deus. Se Deus quer salvar alguém, Ele vai. Se Deus quer transformar a vida de alguém, Ele vai. Não podemos dizer, Deus não pode fazer isso, essa pessoa está fora do alcance de Deus. Não é a verdade. E nós que somos filhos de Deus, nós temos de ter cuidado que não limitamos Deus em nossas próprias vidas, por nossa falta de fé e confiar em Deus. Deus, nós pedimos que você faça isso, mas a gente não espera que Deus vai fazer. Isso era um problema do povo da época de Ezequiel. Estão olhando aquela pluralidade de Deus lá na Babilônia. Oh, que coisa, que grande Deus. Deus disse, não, esses aqui não são deuses. Eu sou maior, melhor e mais alto do que qualquer outro Deus. E nós precisamos hoje à noite uma visão desse Deus. Não aquele que nós carregamos numa caixinha. Não aquele que nós nos ajoelhamos e achar que nós vamos agradar a Ele fazendo as coisas. Deus não se agrada com as coisas se não tem nosso coração. O que Deus quer hoje à noite é inteireza de coração, que nós reconhecemos que Ele é santo e que nós seguimos a Ele e sua santidade. Número 2, voltando agora para a nossa passagem de Ezequiel, não é somente Deus não é como nós. Número 2, Deus não é limitado pelas circunstâncias. Deus não é limitado pelas circunstâncias. Eu quero que você entenda o que está acontecendo. Onde está Ezequiel? Ezequiel está em Jerusalém? Não, não está. Olhe comigo agora o versículo de 1 a 3. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês. Eu estou de volta em Ezequiel capítulo 1, versículo de 1 a 3. No 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos.
Onde está? Junto ao rio Quibar. Onde está Quibar? É Babilônia. É um canal que desceu do rio Eufrates. É um pouco afastado da cidade da Babilônia, onde é o palácio imperial do imperador Nabucodonosor. Não estamos em Jerusalém, não estamos perto do templo. Olha, e essas pessoas, esses judeus, que foram retirados da sua terra, que foram afastados do templo, e todos aqueles rituais, e todos aqueles sacrifícios, e a presença de Deus, e agora? Deus não está limitado pelas circunstâncias. Só porque o povo não estava em Jerusalém, não quis dizer que Deus tinha se afastado deles, que não tinha como ver a Deus. Olha que coisa maravilhosa na misericórdia de Deus. Esse povo não merecia uma visão de Deus. Eles tinham pecado e estavam em Babilônia como punição dos seus pecados. Mesmo assim, Deus aparece a homem Ezequiel. Uau! Deus não é limitado pelas suas circunstâncias. Deus não é limitado pela pandemia. Mesmo quando a gente não podia reunir no templo, nós ainda nos cultuamos a Deus. Nós tivemos Deus conosco em nossas casas, em nossos corações. E Deus não é limitado pelas circunstâncias. Eu falo com você que está ouvindo aqui hoje à noite, que vai assistir. Não importa o que você tem feito, Deus não é limitado pela sua vida, suas circunstâncias, o que você tem feito. Deus é Deus. E nada impede de Ele trabalhar, de falar, de comparecer em nossas vidas. Deus não é limitado pelas circunstâncias. Ele apareceu várias vezes na Bíblia. E mesmo que o povo não estava na terra prometida chamada Israel, mesmo assim Deus apareceu, Deus falou com as pessoas. Você lembra de Abraão? Onde estava Abraão quando Deus veio falar com ele? Ele estava na Canaã? Não, ele estava na sua terra, Ur dos Caldeus, provavelmente onde Ezequiel está em nosso texto hoje à noite, perto da Babilônia. Deus chamou o pai dos judeus, longe de Canaã. E quando o povo foi lá no Egito, e eles orando, Deus disse: não vou ouvir você porque não está em Canaã. Não, Deus ouviu o clamor, levantou Moisés, e mesmo a terra de Egito, ele fez milagres, ele fez pragas. E quando saíram do Egito, aqueles 40 anos, peregrinando no deserto, tinha a presença de Deus? Tinha sim. Tinha a coluna de fogo de noite, e a nuvem por cima por dia. Deus não é limitado pelas circunstâncias. Ok, se você está perto ou longe, Deus está presente. Olha algumas passagens para a gente observar aqui hoje à noite. Jeremias, capítulo 23 e 24. Sou eu apenas Deus de perto? Disse o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia, alguém esconderizos, de modo que eu não vejo? São perguntas retóricas, obviamente não. Ninguém pode se afastar de Deus, ninguém pode se esconder de Deus. Porventura não enche eu os céus e a terra, disse o Senhor. Deus não é limitado pelo tempo, pelo espaço. Deus é onipresente. E mesmo que você não está na casa de Deus, Deus, se você é salvo, está com você. Mesmo se você não
podia vir para a casa de Deus, você pode orar? Com certeza. Onde estiver, pode falar com seu pai. Eu encorajo você, nós todos, de falar com Deus. Na casa, lavando louça, passando roupa, esfregando aquelas manchas que não sei quem que colocou naquela roupa. Fale com Deus, porque Ele lá está. Quando saímos para trabalhar, quando saímos para comprar, onde a gente for, Deus está. Não está limitado. Agora, talvez seu coração está afastado de Deus. Você está aqui, está ouvindo a palavra de Deus, mas o coração está afastado. E agora? Eu sou salvo em Jesus Cristo. O que vai acontecer comigo? Eu amo essa passagem. E a amo demais. Porque nos encoraja que também Deus não está limitado pelas circunstâncias. Começamos nossa leitura no Romanos 8, versículo 35, que diz o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos sepultados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo. Aí começa o coro de louvor de Paulo. E eu estou certo. Paulo tem certeza absoluta. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, tanto os bons como os maus, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai, nós entramos hoje à noite na Tua santa presença. Pai, louvada seja Teu nome. Pai, ajuda-nos de agir com reverência, de agir com respeito diante da Tua santidade. Não deixe-nos agir do mesmo jeito que a gente tem agido, considerando o Senhor como um Deus pequeno, um Deus impotente, um Deus que não sabe, que não vê. Pai, que a visão de Deus nossa possa ser conforme a Tua revelação, a Tua palavra. Um Deus grande, um Deus majestoso, um Deus sentado sobre o trono, apesar dos pesares, apesar da pandemia, de tudo que vem acontecendo, o Senhor está ainda sentado sobre Teu sublime e maravilhoso trono. Tu és um Deus soberano. Muito obrigado, meu Pai. E Pai, eu clamo a Ti, que Teu Espírito Santo aplica a Tua palavra a cada coração na forma necessária. Pedimos todas estas coisas, em nome santo e precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de pé. Eu quero convidar você de responder à pregação hoje à noite. Se Deus falou com você, você pode orar onde está, você pode se ajoelhar, você pode sentar. Se não está orando, se não está se ajoelhando, eu convido você para ficar de pé e cantar esse hino comigo hoje à noite. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos Teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Cristo.
Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre e agisse, Senhor. Santo, Santo, nossos pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, não há nenhum outro. Puro e perfeito é excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, és sempre Criador. Amém. Que Deus possa aplicar a sua palavra aos nossos corações. Você que está assistindo em casa, não se esqueça que quarta-feira, se Deus se permitir, estaremos aqui mais uma vez no templo às 19 horas e estaremos ao vivo às 19h30. Que Deus te abençoe, uma boa noite a todos e um bom começo de semana.